E aí, você sabe quais são as fontes de recursos para abertura de créditos adicionais? Hum, não sabe? Fica comigo até o final. Já curte, comenta e compartilha esse vídeo. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui uma questão que eu recebi, a pessoa errou a questão. Eu já expliquei para a pessoa, mas resolvi trazer aqui para nós comentarmos na nossa teleaula. Fica comigo. Julgue um item subsequente relacionado a programação, execução e alteração orçamentária. Essa questão caiu lá no analista judiciário do TRT da 10ª região e não está distante não, tá? Foi agora em 2025, ou seja, do tempo que eu estou gravando aqui tem um ano mais ou menos a questão. Vamos lá. Para o cálculo do excesso de arrecadação disponível como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, deve-se subtrair o valor dos créditos extraordinários abertos no exercício. Essa questão está certa. Mas o grande problema aqui, volta aqui comigo. O grande problema aqui é que a questão, ela meio que quer pegar o candidato no português. Parece que eu estou até lendo a questão do Sebrasp, mas parece que eu estou lendo os textos da FCC, que bota o sujeito lá lá na casa do chapéu, e deixa o candidato maluco, parece aquelas provas de português da FCC. Que ele bota assim, ó, para o cálculo, ou seja, introduz uma conjunção finalística, né, uma conjunção subordinada finalística, para o cálculo do excesso de arrecadação disponível como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares ou especiais, vírgula, agora que vai vir o sujeito. Deve-se subtrair o valor dos créditos extraordinários abertos no exercício. Aí a pessoa lendo isso aqui de qualquer jeito, passa batido e fica tonto. Isso aqui deve estar errado. Aí marca errado e erra a questão. E, no entanto, está certo. Ok? Vamos voltar para nós continuar aqui a nossa análise. E é exatamente isso. Por quê? A fonte de recursos para abertura de créditos suplementares especiais, nós vamos ter 4 que advêm da Lei 43/20, uma que vem da LRF e outra que vem da Constituição. É muito importante que a gente grave isso aqui, porque o examinador, ele só tem cara, não tem coração. Então ele pode perguntar para você, de acordo com a Constituição Federal, qual é a fonte de recursos para abertura de créditos adicionais? Aí ele vai querer a que está na Constituição. A da Constituição está lá no artigo 66, no parágrafo 8º, ok? Que vem ser o quê? Vou falar aqui para vocês, vai aparecer para você na tela aí. Vem ser o quê? Os recursos em decorrência de veto, emenda ou rejeição. A reserva de contingência está no artigo 5º da LRF e todas as outras demais, que são as outras 4, estão lá no artigo 43 da Lei 43/20, ok? Fica atento com isso. Vamos lá. Essa situação de excesso de arrecadação e superávit financeiro em balanço patrimonial. O superávit financeiro só dá para eu pensar quando o exercício já findou, ou seja, do balanço patrimonial do exercício anterior. E o superávit e o excesso de arrecadação, perdão, ele é contado mês a mês. Então, se eu estou hoje, um exemplo, eu estou no mês de junho, eu contei lá abril e maio e vou fazer o quê? Deduzir os créditos extraordinários abertos no exercício, ok? Então aqui é muito importante, muita gente confunde isso. Como é que eu faço essa conta do excesso de arrecadação? Eu conto mês a mês. Vamos supor que a expectativa, a estimativa, né, seria de eu arrecadar 1.200.000. Só que eu arrecadei 1.500.000. Então, 1.500.000 menos 1.200.000, que era a minha expectativa, sobraram o quê? 300.000. Porém, do decorrer do exercício, não é o exercício passado, o exercício que estamos, eu já abri alguns créditos extraordinários. Extraordinário, guarda esse nome, extraordinário.
Então eu vou também deduzir. Vamos supor que eu tenha aberto 100 mil. Então dos 300 mil que eu apurei como diferença positiva, eu subtraio esses 100. Aí sim terei o excesso de arrecadação total de 200 mil. Beleza? Então, este saldo de 200 mil serve para a abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais. E é o que a questão nos diz. Vamos voltar agora à questão para poder entendê-la melhor. Olha aí a questão mais uma vez. Para o cálculo do excesso de arrecadação disponível como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares ou especiais, deve-se subtrair o valor dos créditos extraordinários abertos no exercício. Exatamente. Então, para o cálculo do excesso de arrecadação, eu conto mês a mês e eu vou pegar o que eu arrecadei menos o que eu estimava e menos os créditos extraordinários abertos neste exercício, ok? Fica ligado com isso. Então, terei um saldo. Esse saldo, eu tenho o nome que de excesso de arrecadação. Ele serve para a abertura de de créditos adicionais. No canal, deixa seu comentário, deixa sua curtida, pode compartilhar à vontade. Então, logo, quais são as fontes de recursos para abertura de créditos adicionais? Essa é a pergunta a ser respondida. Quais são as fontes de recursos para abertura de créditos adicionais? A 4320 traz 4, a LRF traz uma e a Constituição traz outra. Então tem que decorar da Constituição, tá? No 166, parágrafo 8º, que vai falar o quê? Recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária, ficarem sem despesas correspondentes. A LRF, artigo 5º, reserva de contingência. E os outros 4 estão na 4320. Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Cuidado, se botar só do exercício, está errado. Tem que colocar a palavra anterior. Porque se colocar só do exercício, eu posso entender que é do exercício atual. E do exercício atual está errado. Ok? Operações de créditos autorizada. Excesso de arrecadação, que eu expliquei o cálculo agora há pouco. Se você não entendeu, volta. E anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Beleza? Ó, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário. Beijo. Abração.